Leitura do dia 8 de abril. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Você está ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Então, ouça primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Roboão causa separação entre as tribos. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Então, Roboão é filho de Salomão. Salomão morreu e agora Roboão está sucedendo o seu pai Salomão para reinar. Agora acontece a divisão das tribos de Israel. Preste bem atenção nesta leitura que eu comentei no capítulo 11, no anterior. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. Enviaram e o mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Então, este foi o conselho que os anciãos deram para Roboão, filho de Salomão. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. 10 tribos seguem Jeroboão. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir
para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até ao dia de hoje. Então aqui acontece a divisão dos dois reinos. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram, segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. A idolatria de Jeroboão. Agora veja qual foi o segmento do rei Jeroboão, que ficou reinando as 10 tribos em Israel. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tomará o reino a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi, porque os sacerdotes só poderiam ser da linhagem de Levi. Então, Jeroboão fez tudo errado. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Um profeta faz predição contra o altar. Capítulo 13 do primeiro livro dos Reis. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar. Assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. Então a mão do rei Jeroboão secou quando ele quis tocar no homem de Deus.
E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e confortar-te. Vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Um leão mata o profeta. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhes seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento e o montou, e foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. E voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Então agora o homem de Deus desobedece à ordem de Deus e dá ouvidos ao que o profeta mentiroso havia falado. Não era para ele voltar, nem comer pão e nem beber água ali naquela cidade. Ele desobedeceu a Deus. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera. Antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo-o, o profeta, que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Então disse a seus filhos:
albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão, que estavam parados junto do cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. E colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: Ah, irmão meu! E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Então agora esse profeta velho vê que o homem de Deus morrera, porque ele mesmo profetizou mentira para o homem de Deus. Depois destas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes nos lugares altos, a quem queria lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E foi isto causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14. Assim, nós vamos observando a consequência da desobediência, né? É muito grave. A desobediência traz sérias consequências. Capítulo 14. Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão. Naquele mesmo tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás. E há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e dize a Jeroboão: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Visto que te levantei no meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti todei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. E foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem até o menino, tanto o escravo como o livre em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Então esta é a mensagem que o profeta Aías estava entregando para a mulher do rei Jeroboão, para ela falar para o seu marido.
Essa era a palavra de Deus através do profeta Aías. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor disse: Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá a Israel como se move a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram em seus bosques, provocando o Senhor a ira. E entregarei Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e veio a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. E o sepultaram, e todo Israel pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. Quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. A impiedade de Roboão. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe Naamá, amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e o provocaram a zelo, mais do que todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens do bosque, sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra, fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. E tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo. E também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e os tornavam a trazer à câmara dos da guarda. Quanto ao mais dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Então, Roboão do reino sul, Jeroboão do reino norte. Então, houve guerra entre eles em todo o tempo. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Você terminou de ouvir a leitura do dia 8 de abril. Vou falar aqui para você bem rápido. No meu site de estudos bíblicos, neusabaldini.com, se você desejar, visitando o nosso site, tem lá um estudo sobre os reis de Israel e Judá, na palavra outros temas, ou em estudos bíblicos, não me lembro bem.
mas você encontra lá o estudo dos 40 reis, os 20 que reinaram em Judá, Reino Sul, e 20 que reinaram no Reino Norte, Israel. Então tem todos os nomes deles, tem todo o tempo que eles reinaram, tem todos os textos bíblicos, o que eles cometeram e fizeram. É um estudo muito importante, muito bom para quem quer conhecer a divisão das tribos, os reis, como eles procederam, os que foram péssimos reis, os que desobedeceram a Deus, os que obedeceram. A maior parte deles fizeram tudo contrário ao que Deus ordenava. Então, se você desejar visitar o nosso site neusabaldini.com, você vai encontrar lá a história dos 40 reis de Israel. Eu desejo que você continue ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Eu tenho sempre explicado que eu tenho uma certa dificuldade de fazer esta gravação, porque faço pelas madrugadas e já é a 4ª vez que eu gravo toda a Bíblia para colocar no meu site, porque cada uma leitura você tem uma maneira diferente de seguir a Bíblia toda, você tem como escolher. Fica aqui o meu muito obrigado, Deus te abençoe, eu aguardo você na próxima leitura, se assim você desejar.